tem início a cerimônia de abertura do seminário Diferentes Mais Iguais, seminário para discussão da proposta de substitutivo ao PLC 122 de 2006, uma iniciativa da Vice-Presidência do Senado Federal. O objetivo deste evento é discutir a proposta de substitutivo ao projeto de lei complementar número 122 de 2006, que criminaliza a homofobia no Brasil. Ouviremos neste momento as palavras do presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Travestis e Transsexuais, senhor Tony Reis, e, na sequência, assistiremos ao vídeo The Time Has Come, com o depoimento de Ban Ki-moon, secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tenho o maior orgulho de, nesse momento, estender a bandeira da diversidade. É isso que nós queremos, diversidade. Primeiramente, gostaria de saudar nossa querida, aliada, histórica, nossa vice-presidente do Senado Federal, nossa querida senadora Marta Suplicy, uma pessoa que tem tido uma postura muito bacana no tempo que não existiam paradas nenhuma e que ela defendia a nossa comunidade na TV Mulher. Então, parabéns e obrigada, senadora Marta Suplicy. Queria saudar o nosso senador Paulo Dalvin, a nossa senadora do Espírito Santo, Ana Rita, saudar minha querida vice-presidente da BGLT e presidenta do Conselho Nacional LGBT, Keila Simpson. Queria saudar também todos os participantes e participantes desse seminário que fizeram todos os esforços para vir de todos os estados brasileiros. Então, parabéns por vocês estarem aqui. Tem muita gente chegando e vai ser bonito essa discussão nesse dia para a gente conquistar a cidadania plena da comunidade LGBT. Me permita, presidenta Marta Suplicy, eu quero fazer um pequeno histórico nesses 5 minutos que me deram para falar. Quero saudar o Supremo Tribunal Federal e gostaria que esse plenário desse uma salva de palmas para a decisão histórica no dia 5 de maio de 2011, que unanimemente reconheceu os direitos da nossa comunidade. Hoje nós temos em torno de 20 mil casais homoafetivos que já efetivaram seu contrato de união estável e mais de 100 pessoas que já converteram para o casamento. Parabéns ao STF, e eu quero dizer o seguinte, aos setores conservadores, retrógrados do nosso país e desse Senado e também da Câmara. Nem um dilúvio aconteceu. Não aconteceu, nós não tivemos notícia de ninguém, de nenhum brasileiro, dos 200 milhões de brasileiros, ninguém perdeu nenhum direito. E a nossa comunidade ganhou. Então, parabéns, STF, parabéns ao nosso querido presidente Carlos Aires Brito, que foi um voto maravilhoso. Também não poderia parabenizar nesse momento o Chile. O Chile que está dando exemplo para o Brasil. Mataram um jovem por homofobia e o país se comoveu e aprovaram a criminalização da homofobia. Eu espero, e aqui no Brasil nós tivemos 3.500 homossexuais barbaramente assassinados nos últimos anos e nós não temos ainda uma lei que criminaliza a homofobia. Então, esperamos que os ventos do Chile cheguem até Brasília e que a gente possa estar aprovando a criminalização da homofobia. Aqui eu não posso deixar, por mais que goste de futebol, goste muito do Pelé, mas eu não posso elogiar a Argentina. A Argentina e a nossa presidenta Cristina Kirchner têm sido o exemplo de defesa intransigente
da comunidade LGBT. Aprovou o casamento civil igualitário, levou 3 senadores que eram homofóbicos para a China e conseguiu aprovar o casamento civil na Argentina. E agora, semana passada, aprovou a lei de identidade de gênero para as pessoas travestis e transexuais. Parabéns, Cristina Kirchner, parabéns, Argentina. Continuamos sendo melhor no futebol, mas vocês estão dando de 10-0 na Argentina. Muito bem. Parabéns à comunidade potiguar LGBT que acabam de chegar. Bom dia. Homofobia. Essa luta todo dia. Luta. Muito bem, parabéns, obrigado. E eu gostaria de continuar saudando, e nós não podemos de deixar de elogiar a atitude do nosso primeiro presidente dos Estados Unidos, Obama, que foi maravilhosamente como defendeu com todas as palavras que nós temos o direito ao casamento. Parabéns, o Obama, que também os ventos que venham lá dos Estados Unidos possam estar arejando as ideias dos nossos senadores e senadores, dos nossos deputados e deputadas e das nossas autoridades aqui no Brasil. Então, saudando o STF, o Chile, a Argentina e Obama, quero dizer que nós estamos aqui para reivindicar o quê? Senadora Marta Suplicy, nós tivemos discussões, são 10 anos que nós estamos aqui penando. Foram muitas audiências, foram muitos encontros, foram muitos debates. Nós tivemos nas 27 unidades da federação, nas conferências estaduais e aqui distrital, discutimos a criminalização da homofobia, que é a nossa prioridade. E foi o nosso grande ápice, foi a segunda conferência nacional LGBT que unanimemente pediu, queremos a criminalização da homofobia, sem hierarquização de discriminação, sem hierarquização de violência. E nesse sentido, hoje vamos entregar para a senhora, simbolicamente, o projeto de lei que é o substitutivo feito pela nossa querida senadora, ex-senadora Fátima Cleide. E nós afirmamos categoricamente que não queremos hierarquização da violência no Brasil. Todos e todas somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E quero ler apenas 4 perguntas que ficam falando por aí, que é por que dessa lei. Primeiro, por que a ABGLT e o movimento LGBT querem o PLC? Porque a discriminação, a violência, a perseguição às pessoas LGBT é muito grande no Brasil. Assassinatos, agressões, ataques de desrespeito são comuns. E hoje teremos vários depoimentos que ilustram essa triste situação. Então é por isso que nós precisamos. Nós não queremos privilégio nenhum e não queremos construir império homossexual no Brasil. Simplesmente nós queremos nem mais nem menos direitos iguais. Segunda questão, os gays, lésbicas e pessoas trans querem privilégios? Definitivamente não, não queremos privilégios. A população LGBT não quer privilégio nenhum. O PLC não dá nenhum privilégio a ninguém. O que o projeto faz é garantir que os atos de discriminação serão passíveis de punição. É só isso, é muito simples. Terceira, é verdade que o PLC é inconstitucional? É fato que o projeto ataca a liberdade religiosa e a liberdade de expressão? Não. O PLC é legal porque colocará em prática os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Vai fazer valer os princípios constitucionais da dignidade humana, da igualdade, da não discriminação, do pluralismo. E o PLC não afetará a liberdade de expressão e nem a liberdade religiosa de ninguém.
Quarta e última pergunta. O PLC tornará a Bíblia proibida? Padres e pastores poderão ser presos? Não. O Brasil é um país laico, ou seja, todas as religiões são permitidas e nenhuma é privilegiada pelo Estado, pelos governos. Temos plena liberdade religiosa. O PLC não afetará em nada a divulgação da Bíblia ou qualquer outro livro religioso. Sanando essas questões, nesse momento eu gostaria de estar chamando as Mães pela Igualdade aqui, as 4 mães, inclusive a Tânia, que está aqui, e as Mães pela Igualdade para vir aqui, e toda a diretoria da ABGLT, toda a diretoria executiva, a presidenta da ANTRA, a representante da ABL, para que a gente, num ato formal, para que a gente possa entregar à senadora Marta Suplicy o substitutivo que nós queremos que seja aprovado por essa casa. Então, por favor, pode se dirigir aqui para a gente possa fazendo a entrega oficial. A diretoria da BGLT e as Mães pela Igualdade. Pode subir aqui, fazendo favor, para que a gente possa fazer a entrega. Márcio Marins, Vitor de Wolf, Érica, por favor, aqui para a gente fazer a entrega. Por favor, senadora Marta. Sim. Muito bem. Muito bem. Só estão pedindo para o fotógrafo que está atrapalhando. Muito bem, vamos chamar aqui a senadora. Por favor, Ana Rita e Paulo, por favor, testemunha nesse ato. Senadora. Senador Paulo Davi. Assistiremos agora ao vídeo The Time Has Come, com o depoimento de Ban Ki-moon, secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Some say that sexual orientation and gender identity is a sensitive subject. I understand. Like many of my generation, I did not grow up talking about these issues. But I learned to speak out because lives are at stake and because it is our duty under the United Nations Charter and the Universal Declaration of Human Rights to protect the rights of everyone, everywhere, with a pattern of violence and discrimination directed at people just because they are gay, lesbian, bisexual. Palavra a presidenta do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, senhora Keila Simpson. Alô? Sim, sim, sim. Chegou a hora! Bom dia
A todos os presentes, queria inicialmente saudar a primeira vice-presidente do Senado, excelentíssima senadora Marta Suplicy, o presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Travestis e Transsexuais e Bissexuais, ABGLT, Tony Reis, o senador Paulo Davim e a senadora Ana Rita. A senadora Ana Rita tem um papel fundamental nessa casa porque é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos de um Estado extremamente homofóbico, de um Estado que assassina e que trucida todos os dias homossexuais e que a gente tem conhecimento nos jornais apenas de alguns casos. Então é importantíssimo a senhora estar assim. E por essa razão, a gente vai levar uma reunião do nosso Conselho Nacional LGBT para aquela capital, para olhar, para constatar in loco as atrocidades que acontecem com a nossa população. O Conselho está atento. Eu não queria fazer uma fala muito longa, porque o Tony Reis já fez isso, mas eu queria inicialmente saudar vocês e dizer, e não falei que o Tony falou muito longo, ele falou o que era necessário, importante, então não quero me repetir, porque também sou diretora da ABGLT. Mas queria aproveitar esse espaço, já que essa casa está se lotando e daqui a pouco ela vai estar lotada, saudar as delegações que já chegaram aqui, e por pensamento, saudar as delegações que estão chegando de outros estados, que estão vindo de ônibus, que logo, logo se juntarão a nós. Podemos ser uma parte de pessoas LGBT desse país aqui, mas estamos em cada estado, em cada cidade do Brasil, com uma representação nossa, reagindo às atrocidades que a gente vê todos os dias. E aí, nos intervalos, alguém me perguntava se as nossas ações iam se finalizar aqui. E as nossas ações não finalizam nunca. Elas são sempre ações que elas devem acontecer de acordo com a conjuntura como ela vem se mostrando. A gente tem visto, ultimamente, como avança o ódio que as pessoas destilam sobre a nossa população. E a gente tem que ficar sempre imaginando que para cada uma dessas destilações de ódio contra nós LGBTs, nós precisamos reagir de uma forma eficaz, de uma forma oficial, de denunciar e de reagir àquelas ações para que a gente não seja mais assassinados, para que a gente possa ter, então, a garantia da nossa cidadania, sem nenhum privilégio, mas apenas a garantia de cidadãos e cidadãs brasileiras como nós todos somos. A garantia de pessoas que no dia das eleições municipais estarão lá, nas sessões e nas urnas, depositando seu voto em candidatos que, na maioria das vezes, não refletem, nessas casas, a nossa realidade. Então, eu queria deixar essa consciência para que todos nós pudéssemos votar nas eleições municipais, estaduais e federal e pensar sempre nisso. Qual é o caminho que a gente vai querer para a nossa população, para a população dos nossos estados e quais são os candidatos que nós vamos colocar para responder às nossas necessidades. É emergente que a gente consiga implementar e implantar o nosso projeto que a gente tanto quer. Espero que a gente consiga. Ban Ki-moon falou, chegou a hora. E eu digo também que chegou a hora já está passada. Para finalizar, como eu sempre faço, eu queria deixar um texto que reflete muito a realidade da gente. Eu vou ler o texto e depois eu digo a autora. E ela escreveu assim: gosto dos venenos mais fortes, das bebidas mais amargas, das drogas mais poderosas, das ideias mais insanas e dos pensamentos mais complexos, dos sentimentos mais fortes. Tenho o apetite voraz e os delírios mais loucos. Você pode até me empurrar de um penhasco que eu vou dizer, e daí? Eu adoro voar. Não me deem fórmula certa, porque eu não espero acertar sempre. Não me mostre o que esperam de mim, porque eu vou seguir meu coração. Não me faça ser quem não sou. Não me convide a ser igual, porque sinceramente sou diferente. Não sei amar pela metade. Não sei viver de mentiras. Não sei voar de pés no chão. Sou sempre eu mesma. Mas, com certeza, não serei a mesma para sempre. Clarice Lispector. Obrigada. Ouviremos agora as palavras da vice-presidenta do Senado Federal, excelentíssima senhora senadora Marta Suplicy.
Bom dia a todos, amigos, amigas aqui presentes. É com enorme satisfação que a gente está abrindo esse seminário na véspera da marcha contra a homofobia. Eu tenho tido a percepção que a sociedade brasileira caminha, mas o Congresso vai para trás. Isso tem sido uma constatação, haja vista primeiro projeto que não era nem união estável nem casamento, era de parceria civil, há 16 anos atrás, no Congresso Nacional, e está parado até hoje no plenário, e precisou o Judiciário fazer o avanço para a união estável. Então, nós percebemos que aqui nós tivemos um trabalho muito intenso da ex-deputada Yara Bernardes, que aprovou na Câmara, veio para cá, a senadora Fátima Cleide fez também um trabalho extraordinário, conseguindo aprovar numa comissão de assuntos sociais. E nós estamos, eu diria, entre aspas, emparcados na Comissão de Direitos Humanos, com toda a força que nos tem dado o presidente da comissão, o senador Paim, e a senadora Ana Rita, que é a vice-presidenta. Nós sentimos que aqui na casa há um grupo organizado que é contra, e esse grupo é muito ativo e presente. E a maioria dos senadores, e como eu acredito dos deputados, não é contra, mas não vai para o debate, porque não sabe como seus eleitores se posicionam. Porque é uma coisa difícil, é um assunto polêmico e não é um assunto do cotidiano, a não ser que algum parlamentar seja instigado a se colocar. E a minha conclusão, Paim e Ana Rita, Paulo Davim, amigos todos, é que nós só vamos ter um progresso na hora que a sociedade civil se colocar com clareza que aceita. Porque nós vimos isso muito claro na situação do Obama, né? E da própria Kirchner, né? Na situação do Obama, uma questão que eu tenho a impressão que ele deve ter sido sempre a favor, mas a conjuntura, muitas vezes, não permite se posicionar a favor para um político. E quando é que permitiu? Quando a conjuntura ele permitiu. E quando as pesquisas davam a sociedade dividida, 50% contra e 40 e poucos, 50% a favor e 40 e poucos por cento contra. E aí ele tomou uma posição, eu diria, entrou para a história, foi uma posição de risco, haja vista a capa do Newsweek, acho que é o Newsweek, o Time de hoje, que está The First Gay President, né? E com uma coroinha colorida, e vai ser um embate, né? Não creio que vai ser um embate decisivo numa eleição onde a economia vai predominar, mas ele foi muito corajoso. E eu creio que nós vamos ter posturas mudando aqui nessa casa na hora que a sociedade civil se posicionar. Porque a sociedade civil vê os crimes, fica indignada com os crimes, acha um horror o Brasil tá acontecendo essas coisas. Eu vejo o retrocesso, enquanto nós falávamos da parceria civil há 16 anos atrás, a Argentina era o atraso do conservadorismo. Hoje a Argentina tem casamento gay, adoção gay e um projeto sem burocracia para a operação de transexual. E nós temos o quê? Espancamento na Avenida Paulista. Essa é a situação do Brasil hoje, que nos deixa a todos indignados. É contra isso que nós temos que mudar a sociedade. E aí, eu diria, não só os gays, que têm que ser mais ativos nas suas comunidades, mas sair das suas comunidades, porque nós só vamos mudar essa situação na hora que os não gays assumirem que não querem mais, exigem uma mudança no Brasil. Esse tem que ser um movimento. Esse é o movimento. Um movimento de pessoas da sociedade civil que não querem mais morar num país onde alguém que tem uma orientação sexual diferente da dele ou da dela possa ser humilhado, ter discriminação no emprego, não ter direitos de cidadania, ser desrespeitado, isso sem falar dos assassinatos que nós presenciamos. Esse seminário hoje tem essa função, é a função de dar mais elementos, porque nós queremos que a comunidade gay, assim como senadores, as senadoras, deputados,
tenham também elementos para se convencer da necessidade dessa transformação. Esse seminário foi elaborado com essa proposta, né? Não é uma proposta de conhecimento, de aumento de argumentos, de persuasão, de que as pessoas possam ter uma sensibilidade frente ao papel do Estado e das instituições na construção de uma sociedade de respeito à diversidade. Vai ser a mesa que nós vamos ter a seguir. Depois nós vamos ter uma mesa que fala sobre o Rio de Janeiro, que é muito interessante, porque a união estável que o Supremo determinou como possível, ela aconteceu por uma ação do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que propôs uma ação e o Supremo teve que se posicionar. E aí nós tivemos essa conquista. E o Rio de Janeiro tem feito ações nesse sentido. Eu mesma fui no lançamento de uma campanha publicitária que eles fizeram sobre um Rio de Janeiro gay-friendly, eu diria, né? Mas o que aconteceu é que foi muito além da campanha publicitária. E isso na hora do almoço, mais ou menos meio-dia e meia, vai ser uma coisa rápida, nós vamos ter o Cláudio Nascimento falando sobre as conquistas e como foi esse processo que aconteceu no Rio de Janeiro. E ainda bem que aconteceu, porque o Rio de Janeiro é um cartão postal do Brasil, vai ter Copa, vai ter Olimpíada, vai ter o mundo aqui, e nós temos que ter essa beleza que é o nosso Rio de Janeiro, uma cidade que tem uma posição de acolhimento, que hoje nós não temos ainda essa posição nos estados brasileiros. De tarde, nós vamos ter o testemunhos de homofobia. Eu fiz questão de colocar essa mesa, que é uma mesa muito triste, né? E que nos deixa todos muito, acho que até com muita vergonha de termos situações desse tipo. Mas eu acho importante, porque a gente tem que lembrar. A gente tem que lembrar os que foram assassinados, a gente tem que lembrar o que passa um travesti, uma travesti, nós temos que lembrar o que passa um menino que vai depor, porque é vítima de preconceito e bullying na escola e que veio depor com autorização da sua mãe, que já está aqui. Então, nós temos que saber, porque muitos de nós veem isso distante, pelo jornal, quando acontece a fatalidade, mas não sabem o que passa as famílias dessas pessoas, que muitos, evidentemente, não estão aqui porque foram mortos por serem homossexuais. Só por isso, por serem homossexuais. E nós vivemos em pleno século 21. E a última mesa é uma mesa que vai colocar sobre a criminalização os aspectos constitucionais e legais, porque aí tem muita questão, não tem, mas tem alguns argumentos de pessoas contrárias que falam da não constitucionalidade, ou que não precisa, ou que... E aí nós chamamos pessoas bastante competentes para mostrar a necessidade de nós termos isso, sim, mudado, porque esse direito é um direito que tem que estar na nossa Constituição e é um direito também que nós temos de ter a lei, né? E eu acho que Tony já colocou muito bem, quando fizemos aqui a abertura, que essa lei não vai permitir as pessoas acreditarem no que acharem que tem que acreditar e se portarem de acordo com a sua religião. Agora, as pessoas não podem incentivar violência. E quero dizer a vocês que Tony já tinha me comunicado, junto com a Keila, esse documento que me entregou. Esse documento é o projeto original da Fátima Cleide. Esse documento, quando teve a conferência em dezembro, foi proposto que a comunidade LGBT repensasse que caminhos tomar, como fazer, porque eu já tinha tentado a primeira vez passar na Comissão de Direitos Humanos um documento que era o substitutivo da Fátima Cleide com um adendo, né? Não foi possível. Aí eu resolvi sentar para negociar, porque eu falei, isso não vai passar nunca desse jeito. Sentei e negociei meses. Os que negociaram de forma correta, mas eles não tiveram força com os seus correligionários. Então, na hora da votação, eles não votaram. Não votaram não, porque eu nem pus para votar, porque ficou empatado e eu não ia pôr a perder o trabalho da Fátima Cleide e da Yara Bernardes, de 10 anos. Mas o que eu percebi é que a negociação ali não é uma negociação fácil, no sentido que você
pode até negociar com o senador que queira ter essa negociação, como aconteceu, os 2 senadores, mas eles não conseguem o respaldo depois da sua base ou das suas igrejas, e aí não adianta eles terem essa posição, porque na hora H eles são pressionados e votam contra. Então, a partir dessa percepção, eu acredito que a proposta da comunidade LGBT de voltar ao substitutivo da Fátima Cleide vai ser por mim acatada e que nós vamos apresentar na conjuntura certa o projeto original. Então, também foi perguntado se isso seria agora, seria depois. Eu acredito que a conjuntura que manda, não adianta pôr fora de uma conjuntura favorável. E essa conjuntura vai ser determinada exatamente pelo que vai acontecendo. E a posição da Cristina Kirchner foi muito forte, a do Obama foi muito marcante, a sociedade, os meios de comunicação são amplamente favoráveis, né? Os grandes jornais também. Eu acho que está caminhando. As novelas têm dado uma ajuda muito boa também. Aquela Insensato Coração foi muito marcante no que diz respeito ao que é ser homofobia, o que é homofobia, o que é comportamento homofóbico, o que é uma pessoa perceber que estava contra o filho homossexual. Ela mostrou muito claro ali algumas coisas. E é um instrumento que nós não temos maior. A novela no Brasil é muito importante. E está fazendo um trabalho importante, está parceira nisso. E eu acredito que nós estamos caminhando na sociedade civil, porque, inclusive, as pesquisas têm mostrado que tem aumentado o número de pessoas que têm posição favorável. Mas nós temos que conquistar a sociedade civil para podermos ter o apoio, não dos que são contra, porque não vão mudar de ideia. Isso ficou muito claro. Muitos fazem campanha com essa ideia. Então, não vão mudar de ideia. Vamos deixá-los lá, vamos respeitá-los nas suas posições e vamos fazer uma campanha focada nos senadores e deputados que são a favor, mas não se posicionam. Esses é que nós temos que fazer a campanha. E a campanha virá pelo ativismo de vocês e pela sociedade civil em geral. Obrigada e bom seminário para nós. Bom, com a palavra... o primeiro palestrante, que é o reverendo Márcio Retamero, e que vai falar por 10 minutos. E eu pediria de novo aos que estão em pé se sentarem. Pois não, reverendo. Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia a todos e todas. Eu quero saudar essa casa por ter convocado esse seminário e agradecer muito a presença de todos e todas aqui, saudar a mesa na pessoa da nossa senadora Marta Suplicy e do nosso querido amigo Daniel, doutora Maria Berenice, uma grande aliada, os demais, e quero saudar a plateia na pessoa do meu amigo querido e superintendente dos direitos humanos, coletivos e difusos do Estado do Rio de Janeiro, o nosso querido Cláudio Nascimento, que é incansável na luta no Rio de Janeiro contra a homofobia. Eu aprendi já há algum tempo que quem fala, fala de algum lugar. E eu preciso, então, rapidamente me apresentar para que vocês possam saber por que tem um pastor e por que há um reverendo aqui no Senado Federal hoje em defesa e não contra a PLC 122. Porque a maioria dos pastores desta nação é contra o PLC 122. Então eu estou aqui, ao contrário dos meus pares, para defender a PLC 122. Quem fala de algum lugar, então eu preciso dizer que eu sou o reverendo Márcio Retamero, sou pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana da Praia de Botafogo, do Rio de Janeiro, e também sou pastor da Igreja da Comunidade Metropolitana
do Rio de Janeiro, a comunidade Betel, que pertence a uma fraternidade universal dos direitos, a uma fraternidade universal de igrejas, uma rede de igrejas presentes em mais de 30 países da Terra e conhecida internacionalmente como a Igreja dos Direitos Humanos, que é a ICM, a Igreja da Comunidade Metropolitana. A nossa moderadora geral, a reverenda Nancy Wilson, que há pouco esteve no Brasil, é uma das conselheiras do presidente Barack Obama e para assuntos de Estado laico e fé. Então, em nome da ICM Brasil, em nome da Fraternidade Universal, das igrejas da comunidade metropolitana e da Igreja Presbiteriana da Praia de Botafogo, eu estou aqui. Sou teólogo, historiador, moderador das duas igrejas, como eu já disse, e mestre em História Moderna. É preciso distinguir cristianismo e cristianismos. E eu sei que muitas vezes o movimento não gosta de ver cristão dentro do movimento LGBT. Eu ouço, leio muito críticas dizendo, mas o que um pastor faz no movimento LGBT? O movimento é movimento, a igreja é igreja, a religião é religião, o Estado é o Estado. Mas como disse a senadora Marta Suplicy, muito bem dito, a conjuntura atual é essa. E eu não vos preciso lembrar a história de que foi um pastor, Martin Luther King, que começou a libertação dos negros. Quem acha que religião não é política, está usando uma viseira e precisa abrir mais a cabeça. Há cristianismos e cristianismo. O cristianismo nunca foi um monobloco. O cristianismo nunca teve uma só opinião. Sempre houve entre nós correntes. E eu faço parte de uma corrente que eu gosto de chamar de corrente progressista e inclusiva do cristianismo. Uma corrente que é concretizada na Igreja da Comunidade Metropolitana, conhecida como a Igreja dos Direitos Humanos, que tem lutado na Jamaica, na África, na Ásia, na Europa. Nossa pastora da Romênia é presa todo ano, porque tenta impor... Eu gostaria de pedir silêncio, por favor. Educação é o mínimo. Então eu preciso dizer que é necessário distinguir cristianismo de cristianismos. E eu faço parte dessa vertente, da vertente progressista e inclusiva, da vertente que não vê demônio nos LGBTs, na vertente que não usa a Bíblia para atacar pessoas, que prega o amor, que diz que Deus é amor. E eu preciso lembrar aqui que esse livro que eu trago e fiz questão de trazer a esta casa, já foi usado há menos de 100 anos como arma para dizer que negro não tinha alma e para escravizar negros. Foi usado durante séculos para a misoginia, para atacar as mulheres, para colocar mulheres sobre as botas de opressores. Nós não podemos mais deixar que neste país a ala fundamentalista que compõe a Frente Parlamentar Evangélica, que tem sido a maior opositora do PLC 122, nós não podemos mais deixar que eles falem mais alto que nós. Se os evangélicos de cunho fundamentalista são 25% da população brasileira, como diz uma das nossas revistas, nós, os que são a favor, somos 75%. Então 25 não pode calar 75. 25 não pode se sobrepor a 75%. É preciso, sim, e eu gostaria muito, muito mesmo, de ver bem próximo o que nós vimos esses dias.
que não mais o presidente Obama, posto que ele já se colocou. Não mais a presidente Kirchner, que também já se colocou, mas que a nossa presidenta Dilma Rousseff, que infelizmente durante as suas eleições se vendeu ao grupo evangélico, assinou a Carta do Povo de Deus e tem vendido o povo LGBT nas negociações com os fundamentalistas, como disse o senhor Garotinho, da FPE, quando saiu dentro do Palácio do Planalto, dizendo: viemos cobrar e conseguimos. E aí veio a suspensão do kit. E agora está lá Fernando Haddad em São Paulo, dizendo: não sei, não vi, não tenho nada com isso. É preciso que os poderes executivo e legislativo desse país tomem vergonha na cara e assumam logo que são homofóbicos, ou assumam logo que são pelos direitos humanos. Então, presidenta, nós, o povo que tem encharcado esta terra de sangue, estamos esperando da senhora uma posição. Estamos esperando da senhora que a senhora não manche a sua biografia, que é tão linda, se vendendo a um povo miserável, que é esse povo fundamentalista evangélico, que tem usado a Bíblia para acabar com o nosso povo. Dito isto, eu quero entrar em algumas coisas que são muito importantes, posto que nós temos muitos inimigos contra o PLC 122. Um dos mais estrondosos dele é lá do nosso estado, mas nós somos mais fortes, né, Cláudio? E ele não deixa, ele não bate em nós, porque a gente não deixa. Esse otário, ele gosta muito de... Um minuto? Meu Deus! Ele gosta muito de dizer que a PLC, ela fere a liberdade de expressão. E é preciso a gente diferenciar liberdade de expressão de injúria. Uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é injúria. Quando pastores dos seus púlpitos comparam pessoas LGBTs com cracudos, com maconheiros, com drogados e com parafilias, como um dos nossos opositores já disse mesmo na outra casa, que nos comparando com necrófilos, com pedófilos. O senador Magno Malta, sempre que fala a respeito de pedofilia, de PLC 122, ele diz que pode ser uma porta aberta à pedofilia, nos ligando à pedofilia. E a Igreja Católica vai lá, assina embaixo. E eu quero deixar aqui um recado para a Igreja Católica. Diz a Bíblia: tira a trave do seu olho antes de ver o cisco do teu irmão. Limpa primeiro as tuas fileiras dos pedófilos que você tem lá dentro. E depois você vem nos chamar de pedófilos. É preciso dizer que a injúria ela não pode ser acolhida. Ela não pode. A injúria, ela diminui e ela incita o ódio. Quando um pastor do seu púlpito diz que um gay é igual a um necrófilo, ele está nos injuriando. Ele está nos injuriando. E nós não podemos ser a favor da injúria. Entre tantas coisas que eu tinha para falar, a PLC não vai mexer nas doutrinas da igreja. Vocês poderão continuar batendo em nós com as suas doutrinas. Eu já estou no fim, mas eu peço só mais um pouquinho de tempo, porque é muito importante isso. É muito importante dizer que um dos argumentos de que a PLC vai deixar com que casais gays se beijem nos pátios das igrejas. Ora, no Rio de Janeiro nós temos duas leis, uma estadual de 2000, a 3406, e uma municipal, 2475 de 96, que nos protege
protege que o povo gay possa se beijar, mostrar afetividade, e até hoje nunca houve um casal gay se beijando em pátio de igreja. Sabe por que nunca houve casal gay se beijando em pátio de igreja? Porque nós não colocamos os nossos pés onde nós não somos bem-vindos, e porque nós já temos as nossas igrejas, então nós não necessitamos das suas. É preciso dizer também que, infelizmente, as pessoas gastam... Por favor, reverendo, o seu tempo acabou. Por favor, pode finalizar? Eu vou finalizar, senadora. Uma das oposições de um dos nossos inimigos é dizer que a lei, a PLC, é a lei da mordaça, que ela reprime o cunho filosófico, né? Que ela reprime o pensamento filosófico. Ora, antissemitismo já não foi considerado uma filosofia? Misoginia já não foi considerado uma filosofia? O sujeito gastou milhares de reais botando o óbvio nos cartazes do Rio de Janeiro, e Deus criou macho e fêmea. O óbvio. Eu quero dizer a todo o Brasil que gay não deixa de ser macho, que lésbica não deixa de ser fêmea, e que vocês precisam reler isso. Então, se vocês acham que podem usar a Bíblia contra nós, coloquem o que está na Bíblia nos cartazes, nos outdoors também. Coloque lá, os judeus mataram Jesus, vamos ver o que vai acontecer com vocês. Coloquem lá que os negros não têm alma, como vocês já usaram a Bíblia, vamos ver o que vai acontecer com vocês. Coloquem lá que a mulher tem que estar debaixo da sola do homem. Nós vamos conseguir, e vocês não mais chamarão, não mais tacarão pedras em nós, não mais ficarão contra nós. Eu, agora sim termino, eu quero pedir, em nome do meu povo LGBT, que encharca o sangue desse solo, o solo desse país, do sangue homossexual, que o Congresso Nacional abra as caixas pretas das finanças dessas associações evangélicas e dessas igrejas evangélicas. É só aí que nós vamos conseguir calá-los. É quando a gente começar a abrir as caixas pretas das finanças deles. Associações que compram avião, pastores milionários que andam para cima e para baixo de avião, com avião próprio, homens que têm casa em Miami, casa fora. É preciso abrir numa CPI ou sei lá como, a caixa preta das finanças dessas religiões. É preciso propor. É preciso. Reverendo, realmente tem que interromper. É preciso propor imposto sobre as igrejas. E por fim, eu gostaria e agora é por fim mesmo, eu gostaria que o pessoal aí, pastor fala muito e grita, eu gostaria muito que o pessoal aí do Rio Grande do Norte, que gosta tanto de gritar junto com a gente, que nós repetíssemos juntos uma fala que nós falamos lá no Rio de Janeiro, uma frase que falamos no Rio de Janeiro, quando a nossa presidenta vergonhosamente suspendeu o kit. Ô presidenta! Preste atenção, o meu Estado não é da religião. Eu preferia que o senhor encerrasse a sua fala, e com a palavra a senhora Berenice Dias. Ok, nenhum hipócrita gritará mais alto que eu neste país. Pois não. Com a palavra, Maria Berenice Dias, presidente da Comissão de Diversidade Sexual do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Pois não, doutora Maria Berenice. Com certeza não há espaço mais significativo para se reivindicar um direito do povo do que a Casa do Povo. Porque quem aqui está recebeu uma carta de confiança, recebeu um voto, recebeu um mandato para representar o povo. E hoje
neste espaço, é só o que está se buscando, o reconhecimento do direito do cidadão. De que cidadão? De todos os cidadãos. E quem recebe um mandato tem que ter um norte. Está representando alguém. E qual é o norte dos nossos legisladores? É a Constituição Federal. É lá que está encharcada de princípios e de direitos. É olhando para essa carta, debruçado sobre esta carta constitucional, que o legislador tem que trabalhar, cumprir com o seu papel de fazer leis. E a Constituição Federal, o que diz? Tem lá os seus princípios, o princípio da igualdade, o princípio da liberdade, o princípio da dignidade humana, mas também tem a garantia de direitos. E está expresso de forma clara, repetida, desde o preâmbulo. Está assegurado um país sem discriminação. De forma clara, também diz adiante de que é proibido qualquer discriminação em razão de raça, de cor, de idade, de sexo. Diante desta pauta constitucional, o que faz o nosso legislador ordinário? Aprova, tem que aprovar a legislação infraconstitucional para dar efetividade às normas constitucionais. Por isso é que nós temos uma lei do racismo, que criminaliza o racismo. É por isso que tem também a lei, o Estatuto da Igualdade Racial, para acabar com a discriminação em razão da raça. Por isso que nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, para também eliminar a discriminação em razão da idade. E essa outra expressão que está na Constituição, que proíbe a discriminação em razão de sexo, expressão que, às claras, que também comporta a discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero. Onde é que está a lei para assegurar esta garantia constitucional? Há tanto tempo se busca o reconhecimento do direito, e aqui a nossa senadora já referiu repetidamente que este projeto, que começou lá do ano de 2006, ainda ela não consegue avançar. Foi por isso, foi em função deste projeto de lei que a senadora Cleide não se reelegeu. Nós sabemos disso, ela entregou o seu mandato porque abraçou esta causa e acabou perdendo a reeleição. Isso o movimento deve a ela, e ela foi de coração aberto e abraçou esta causa. Quando assumiu a senadora Marta, ela foi lá, desarquivou o projeto e está tentando com todas as forças fazê-lo aprovar. E aí, traz de novo, agora vem o movimento buscando que ele seja aprovado. É tão severa a discriminação com relação, os crimes são tão significativos que sequer nós temos um levantamento oficial dos crimes que acontecem. Quem faz esse levantamento de uma maneira empírica é o Luiz Motti, que procura trazer um número que ninguém quer ver. Será que ninguém quer ver porque acha que homossexual tem que morrer? Será que o caminho é viado, tem que morrer? Será que é esta a omissão paralisante do nosso Estado? Porque também está escrito na Constituição que ninguém pode ser condenado sem haver uma pena prevista. É por isso que o Judiciário não consegue punir os crimes de homofobia. O Estado vai longe, o Judiciário foi, o Tony aqui já falou do Supremo Tribunal Federal, que, uma decisão extremamente corajosa, acabou reconhecendo e albergando tudo que a Justiça vinha, ao correr de uma década, reconhecendo. Mas o Judiciário pode reconhecer direitos, o Judiciário não pode punir, não pode criminalizar, não pode condenar ninguém sem uma lei. Por isso é que nós precisamos desse PLC 122 de ser aprovado. E eu gostaria de aproveitar esse momento e dizer a todos que o texto que está sendo encaminhado, que foi agora apresentado a senador, está no Estatuto da Diversidade Sexual, que a Ordem dos Advogados,
que foi quem primeiro bateu as portas do judiciário para reconhecer direito, foram os advogados. Por isso é que se construiu uma jurisprudência, tomou a si essa enorme responsabilidade de elaborar uma lei ampla, uma lei que reconheça o direito, que criminalize a homofobia, que tudo que já foi reconhecido está aqui dentro deste projeto do Estatuto da Diversidade Sexual, feito por uma comissão de juristas, junto com os movimentos sociais. Ele está disponível no site, ainda nós estamos recebendo colaborações e opiniões e substitutivos. A ideia, e aqui já a nossa senadora até já referendou ele, vamos colher 1.400.000 assinaturas, os formulários já estão passando entre vocês, para nós apresentarmos o Estatuto por iniciativa popular. É a primeira vez que a sociedade civil, toda a sociedade civil, está se mobilizando para aprovar uma legislação que venha em abrigo da inclusão no sistema jurídico pátrio da população LGBT. Então, eu gostaria de deixar com vocês este pedido. Vamos todos dar as mãos, vamos aceitar esse desafio, essa luta e apresentar o povo brasileiro, o cidadão brasileiro, não só os movimentos, mas os movimentos acompanhados de todos que acreditam que nós vivemos num país democrático, num país livre, que nós precisamos acabar de vez com esta pena de morte contra os homossexuais que, infelizmente, ainda temos no Brasil por falta de uma legislação que diga que a homofobia é crime. É só isso que nós precisamos nesse momento do Brasil e precisamos ter uma legislação que diga isso com clareza. Muito obrigada. Obrigada, doutora Berenice, uma das grandes lutadoras no seio dos advogados frente aos direitos LGBT. E quero também comunicar a presença do deputado federal Ronaldo Fonseca,